الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأمته أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Toda a glória e louvor são para Allah Tabarak wa Ta'ala, Criador do Universo, Senhor da Humanidade. Paz, bênçãos e saudações estejam com o melhor das criações, o nosso querido e amado profeta, o Zuri Aqdas, sallallahu alaihi wa sallam, que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com ele, com os seus nobres companheiros, com a sua abençoada família e sobre todos aqueles, os seus ahbab, que o seguirem até o dia de Yawm al-Qiyamah. Amém, thumma amém. E pela graça de Allah Tabarak wa Ta'ala, tivemos a oportunidade de participar, pelo menos na maior parte do mês de Ramadã, em que jejuamos para Allah subhanahu wa ta'ala. Tivemos a oportunidade também de recordar Allah subhanahu wa ta'ala nestes dias, de fazer salat tarawih. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos inúmeras oportunidades de estabelecermos uma ligação com Ele. Jalla wa Ula, Azza wa Jalla. E apesar do mês de Ramadã estar próximo de terminar, ainda existe tempo, ainda existem momentos que poderemos utilizar em prol do zikr de Allah subhanahu wa ta'ala, da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, e por que não também para melhorar aquilo de bom que já temos. Se nós começamos neste mês a recordar mais Allah subhanahu wa ta'ala, a fazer mais orações, enviar mais salawat para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o que é bom, e até certo ponto conseguimos obter um pouquinho de taqwa, então por que não melhorar? Ainda existem alguns dias, então vamos tentar utilizar esses mesmos dias da melhor maneira possível. E no fundo o propósito do jejum é obter o taqwa, la'allakum tattaqun. E taqwa, como eu já mencionei, existem muitas definições de taqwa. E uma dessas definições é estar consciente, ou estar sempre consciente de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando a pessoa está consciente, sabe que está a ser observada, sabe que cada passo que a pessoa dá está a ser analisado, então a pessoa dá esse passo com muito cuidado. Não dá um passo sem pensar primeiro. A pessoa tem sempre muito cuidado com aquilo que faz, com aquilo que diz, ou seja, tem sempre esse cuidado, essa precaução, porque sabe que está a ser observado. Então, taqwa é isso. Taqwa é ter na sua consciência que Allah subhanahu wa ta'ala está-me a observar. Allah subhanahu wa ta'ala sabe aquilo que eu estou a fazer. Então, la'allakum tattaqun, o jejum ajuda-nos a obter esse taqwa, que é temor de Allah subhanahu wa ta'ala. E até certo ponto, no mês de Ramadã, nós conseguimos obter um pouco desse mesmo taqwa. Eu vou dar um exemplo muito simples, que se calhar em outras situações nós não iríamos agir desta maneira, mas no mês de Ramadã poderemos estar sozinhos, não estar ninguém na nossa companhia, e estamos de jejum, termos a comida mesmo à nossa frente, e podemos estar, por exemplo, num quarto fechado. Ninguém tem acesso a esse mesmo quarto e ninguém sabe que nós estamos nesse mesmo quarto. E temos acesso a comida, a bebida, a refrigerantes, ou seja, algo para saciar a nossa fome e a nossa sede. E apesar de estarmos sozinhos, e apesar de ninguém ter acesso àquele quarto ou àquela sala, nós não iremos consumir essa comida. Nós não vamos consumir essa comida, nem iremos ingerir essa mesma bebida. Porquê? Porque conseguimos obter um bocadinho de taqwa. Eu garanto, não vou dar garantia, mas pelo menos a maior parte da nossa comunidade, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, inshallah, não vão consumir essa comida. E apesar de estarem sozinhos. Então, taqwa significa isso. Taqwa
significa que a pessoa está sempre consciente de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o mês de Ramadã ajuda-nos até certo ponto a obter um bocadinho de taqwa. Então, este mês de Ramadã é o início para a nossa jornada para Allah subhanahu wa ta'ala. E dentro do mês de Ramadã, que é o mês de Rahmat e de Maghfirat, o mês de pedir perdão pelos nossos pecados, o mês de ajudar os outros, o mês de dar sadaqah, dar caridade, ajudar os outros a fazer iftar. Ou seja, é o mês de muitas ações, mas é também o mês de que Allah subhanahu wa ta'ala envia o seu Rahma e a sua bênção. E uma das bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala enviou também neste mês de Ramadã é a noite de Laylatul Qadr, ou a noite do poder, ou a noite da honra e dignidade. Qadr também significa honra e dignidade. Agora, nos ahadith, nas narrações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são dados vários detalhes sobre a noite de Laylatul Qadr. Existem muitas narrações sobre esta mesma noite, a importância desta mesma noite, e que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou também no Corão Karim, que a noite de Laylatul Qadr, Khayrun min alfi shahr, que é melhor do que 1000 meses. E alguns ulama ikram mencionaram que o facto de Allah subhanahu wa ta'ala ter dito 1000 meses não quer dizer que seja literalmente 1000 meses, pode ser ainda mais do que 1000 meses. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando mencionou 1000, ou seja, o número 1000, o número redondo, não quer dizer que seja literalmente mesmo 1000 meses. Alguns ulama disseram, da mesma maneira que Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo mencionou 1000, que os kufar, ou os descrentes, gostariam de ter vivido ou seja, mencionado o número 1000, mas no fundo o que eles querem dizer é ter vivido para sempre, para não serem castigados por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o número 1000 pode ser também um número não literal, 1000, mas como um imenso número, ou um grande número. Mas o facto é que 1000 meses é equivalente a mais de 83 anos, ou seja, 83, 84 anos. E é muito tempo. É muito tempo. E somente uma noite é fadl de Allah subhanahu wa ta'ala sobre uma do nosso mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, que somos nós, alhamdulillah. Alhamdulillah, nós temos essa oportunidade dada por Allah subhanahu wa ta'ala de pertencermos à nação do mensageiro de Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até porque as outras nações viviam muito mais anos. Sayyidina Nuh alayhi salam, isto vem mencionado no Corão Karim, ele fez tabligh, ele chamou as pessoas para o Din Islam cerca de 950 anos. Estamos a falar de tabligh, estamos a falar de propagação do Din Islam, durou cerca de 950 anos. Ou seja, as pessoas viviam muito mais tempo do que em relação a hoje. Hoje a pessoa vive 60, 70, 80 anos e até menos do que isso. Então as pessoas das gerações anteriores viviam muito mais tempo. E é narrado que certa vez foi mencionado ao Sahabi Ikram Ridwanullahi alayhim ajma'in que existiu uma pessoa, de acordo com o riwayat, o seu nome era Shumu'un, e que Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam mencionou ao Sahabi Ikram como uma pessoa que pertencia ao Bani Israel, e Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam mencionou o que é que essa pessoa fazia, que durante o dia ele jejuava, aliás, ele durante o dia ele lutava no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah, combatia no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, e durante a noite orava para Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, muraqaba, zikr, por aí fora. E depois é narrado que os Sahaba Ikram Ridwanullahi alayhim ajma'in, quando ouviram este tipo de ação a ser feita, que durante não sei quantos anos, inúmeros anos, uma pessoa de Bani Israel que viveu não sei quantos anos, e também é mencionado a idade dele eram vários anos, disseram que como é que é possível uma pessoa viver tanto tempo, né? Hoje em dia nós vivemos, não é possível para nós viver essa quantidade de anos e fazer esse tipo de ibadah, porque era dia sim, ou seja, durante o dia combatia no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah, e durante a noite orava para Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, era todos os dias este tipo de ação. Enquanto para nós, que nós vivemos 60, 70, 80 anos,
É impossível comparar com aquelas gerações ou com aquelas nações que viveram antes de nós e que viviam centenas e centenas de anos. Então os Sahaba Kiram Ridwanullahi alaihim ajma'in ficaram tristes e ficaram que nós não queríamos conseguir competir com este tipo de pessoas. Então é mencionado que foi uma das razões porque Allah subhanahu wa ta'ala revelou a noite do Laylatul Qadr, a noite do poder, foi para também dar a oportunidade ao umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de conseguir pelo menos equiparar em termos de ibada, em termos de tempo. Estamos a falar em termos de tempo, que uma noite de Laylatul Qadr equivale a mais de 80 anos, 83, 84 anos. Agora imaginem só uma pessoa que durante toda a sua vida, 60, 70, 80 anos, o que for, essa pessoa recordar Allah subhanahu wa ta'ala na noite de Laylatul Qadr, imagine quanto tempo de ibada é que a pessoa está a fazer em prol de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantos anos, imagine só, uma vida inteira a sacrificar e a recordar Allah subhanahu wa ta'ala na noite de Laylatul Qadr. E uma noite equivale a 83, 84 anos. Imaginem só quanto ibadat é que a pessoa não consegue somente acumular com a noite de Laylatul Qadr durante toda a sua vida. É dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu à nação, à umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta noite de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou também que Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, mencionou no Corão Karim. Acredito que os nossos irmãos e as nossas irmãs conhecem muito bem o Sura Al-Qadr, e neste Sura também é mencionado que na noite de Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayru min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Que nesta mesma noite, na noite de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala envia Sayyidina Jibril alayhi salam com os restantes malaika, com os restantes anjos que trazem baraka, trazem rahma e trazem salam, trazem paz. E é narrado também nos hadiths que eles visitam as casas dos crentes, visitam as casas dos muçulmanos, de Ahlul Iman. E um anjo, quando entra na casa de um mu'min ou de um crente, nunca vem só. Ou seja, traz algo consigo. Aquilo que eles estão a trazer são bênçãos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E, para além disso, eles vêm sob a liderança de Sayyidina Jibril alayhi salam. Sayyidina Jibril alayhi salam é o líder dos anjos, é o líder dos malaika. E o propósito ou o trabalho de Sayyidina Jibril alayhi salam, ou a tarefa, neste caso, a tarefa de Sayyidina Jibril alayhi salam, é trazer a mensagem a partir de Allah subhanahu wa ta'ala para os mensageiros alayhi salam. E nós sabemos que o Corão Karim foi revelado também pelos lábios do Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas quem trouxe a mensagem foi Sayyidina Jibril alayhi salam, da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é a tarefa de Sayyidina Jibril alayhi salam. Então, o que nós compreendemos a partir do Sura Al-Qadr é que a importância desta noite é que até Sayyidina Jibril alayhi salam veio trazer bênçãos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para a umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso é extremamente importante. É algo que dignifica esta noite e que eleva o estatuto desta noite, que o líder dos malaika, aquele que leva a revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para os mensageiros, também participa e traz rahmat da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para todos aqueles que são crentes. E para além disso, todos os malaika, Allah subhanahu wa ta'ala, imaginem só a quantidade de anjos que Allah subhanahu wa ta'ala tem ao seu dispor. Os malaika, os anjos de Allah subhanahu wa ta'ala são inúmeros. Para nós são incontáveis. Quem sabe o número é Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não temos capacidade de contar cada um dos anjos. São inúmeros anjos. Todos esses anjos saem dos 7 céus e vêm entrar aqui no dunya. Entram aqui no dunya e trazem barakat e rahmat da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E de acordo com os nossos ulama, não existe um local nos céus que não exista um anjo na noite de Laylatul Qadr. E uma das curiosidades e um dos sinais da noite de Laylatul Qadr é que quando o Sol nasce, certo? O disco solar não possui raios solares. Isto vem nas narrações. É uma noite muito calma, não existe barulho, muito tranquila, muito serena. E quando o Sol nasce, não existem os raios solares. E Imam Qadi Iyad al-Maliki, rahimahullah ta'ala, que é o autor de Ash-Shifa Bita'rif Huquq al-Mustafa, que é um livro sobre qualidades do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele menciona Qadi Iyad. Ele menciona que a razão porque o Sol não tem raios solares
é devido à quantidade de anjos que estão presentes aqui no Dunya. Imagina só quantos anjos não estão aqui, quantos anjos que Allah subhanahu wa ta'ala não terá enviado, que até bloqueiam os raios solares. E Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wa Rasuluhu alam, Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam sabem melhor. Mas Imam Qadi Iyad menciona esse ponto que é muito interessante, que os raios solares não são visíveis devido à quantidade de anjos que estão presentes aqui no Dunya. E por isso mesmo, a noite de Laylatul Qadr não é uma noite qualquer, e foi mencionado que é no mês de Ramadã, de acordo com os hadiths, e depois sabe que quiseram mais detalhes, e mais detalhes foram dados, depois disseram na última parte do mês de Ramadã, depois nas últimas 10 noites, e depois nas últimas noites impares, ou seja, 21, 23, 25, 27 e 29. Existe maior inclinação dos nossos ulama, e houve também dos Sahaba Ikram, dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e a narração de Sayyidina Ubay bin Ka'b radiallahu ta'ala anhu é muito famosa, que ele jura que a noite de Laylatul Qadr é na 27ª noite, ou seja, há muitos, depois existem muitos também, existe muito ikhtilaf entre Sahaba Ikram e os ulama, mas a maioria, ou digamos que o ponto, mais ou menos, que a maioria pelo menos concorda, ou que pelo menos a preferência da maioria é a 27ª noite. E este ponto pertence aos Sahaba Ikram, aos Ulama, Aimma, e Awliya e Salihin, que eles encontraram a noite de Laylatul Qadr na 27ª noite. E apesar disso, não existe certeza, mas nós seguimos, pelo menos, sabemos que existe uma indicação para a 27ª noite. E a 27ª noite existem alguns detalhes também que o Sufyan Karam mencionam, outros ulama, os Mufassirun também mencionam, outros ulama mencionam de Ilm al-Adad, inclusive, que Laylatul Qadr tem 9 letras, e no Suratul Qadr aparece 3 vezes, e 9 vezes 3 dá 27, quer dizer, são este tipo de detalhes que não são um ulum conclusivo, Ilm al-Adad, mas indicam, são indicativos. Digamos, é o Ishara, são indicações da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com esse ulama. Então as indicações indicam que é 27ª noite. Outros mencionaram que é 21, outros 23, outros 25. Existem inúmeras narrações sobre a data exata da noite de Laylatul Qadr. Mas uma das razões pelas quais nossos ulama mencionam porque é que não foi revelado definitivamente, ou seja, com certeza absoluta, qual é a noite de Laylatul Qadr, é devido ao facto de não ser, digamos, não ser bom somente focarmos na noite de Laylatul Qadr. Ou seja, razões similares também são mencionadas porque é que o dia de Yom al-Qiyamah não foi revelado com exatidão. Apesar de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam terem essa oportunidade de dizer, ok, o dia de Yom al-Qiyamah é neste dia exato. Eles não mencionaram porquê? Para que nós não comecemos a fazer ibadat somente quando nos aproximamos no dia de Yom al-Qiyamah. Então, o dia ou a noite de Laylatul Qadr não foi revelada com exatidão de acordo com os nossos ulama, para que nós não estivéssemos somente a fazer ibadat na noite de Laylatul Qadr, sabendo de antemão, que a noite de Laylatul Qadr é naquela noite, então nós só teríamos, digamos, convicção e força de vontade para fazer ibadat naquela noite. E não é assim que Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós façamos as coisas. Da mesma maneira, a parte em que nos hadiths e nos riwayat é mencionado também que no dia de Juma existe uma parte do dia de Juma que Allah subhanahu wa ta'ala aceita os duás, aceita as preces. E porque não foi mencionado com exatidão, os nossos ulama foram analisar, chegaram até a hora de Asr e perto da hora de Maghrib. Então, os nossos ulama dizem também porque é que Allah subhanahu wa ta'ala e no seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam não disseram com exatidão, porque é que não vem no Corão que é este dia, porque é que não vem no hadith é nesta altura exatamente nesta altura que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o dua, para que as pessoas não ficassem somente focadas naquele momento, para que não houvesse um foco somente naquele momento. Então, as pessoas teriam tendência a abandonar todos os outros momentos e somente focar naquele mesmo momento. Então, a razão pela qual a noite de Laylatul Qadr não foi mencionada diretamente, foi indiretamente mencionada, mas não foi diretamente mencionada que é neste dia, é nesta noite, foi devido a esse facto para que não ficássemos somente focados naquele momento. Então, nossos ulama e nossos aimma, eles dizem que sim,
A noite de Laylatul Qadr existe maior probabilidade de acontecer na 27ª noite, o que não quer dizer que nos outros dias não façamos ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala. E o ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala nestas últimas noites é muito importante. Nós não sabemos se iremos viver ainda para participar no próximo mês de Ramadã. Nós nem sabemos se amanhã estaremos vivos, caros irmãos e caras irmãs. Portanto, a noite de Ramadã, cada noite de Ramadã é um tesouro da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E teremos que tentar utilizar esse mesmo tesouro, esse mesmo momento da melhor maneira possível. E cada momento no mês de Ramadã é extremamente importante. E cada ação que nós fazemos é multiplicada por inúmeras. Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor. Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor quantas vezes é que as nossas ações são multiplicadas. Ele tem capacidade para isso. Allah subhanahu wa ta'ala não é, digamos, agarrado. Ele não é egoísta. Allah subhanahu wa ta'ala dá. O que acontece muitas vezes é que nós temos vergonha de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não tem vergonha de dar. Nós ficamos cansados de pedir. Allah subhanahu wa ta'ala jamais ficará cansado de dar. Então, se existe um mês em que Allah subhanahu wa ta'ala quer dar e que Allah subhanahu wa ta'ala dá, é o mês de Ramadã. É o mês que Allah subhanahu wa ta'ala dá tauba, é o mês que Allah subhanahu wa ta'ala dá o seu maghfirat, é o mês que Allah subhanahu wa ta'ala derrama as suas bênçãos, derrama o seu rahma, e é o mês que nós temos a oportunidade de pedir perdão na cor de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque de todos os meses, o mês que Allah subhanahu wa ta'ala, digamos que deu essa oportunidade, não estou a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa nos outros meses, Allah subhanahu wa ta'ala, tudo depende da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, mas existe clara indicação nos ahadith e no Quran Karim que Allah subhanahu wa ta'ala deu extrema importância ao mês de Ramadã. Então, se nós ainda estamos no mês de Ramadã, ainda temos a oportunidade de participar neste mês de Ramadã, por que é que vamos desperdiçar essa mesma oportunidade? O mês de Ramadã é o mês de ligarmos outra vez a Allah subhanahu wa ta'ala. E se nós, durante o ano, não tivermos oportunidade, ou não quisermos, ou devido ao nosso trabalho, devido a outro tipo de tarefas, que nós não tivemos tempo de recordar Allah subhanahu wa ta'ala, neste mês de Ramadã, nem que seja por certos momentos, devemos fazer os possíveis para recordar Allah subhanahu wa ta'ala. E quem sabe, nós, a partir desse momento, a nossa vida muda. É por isso que os nossos ulama mencionam que o mês de Ramadã é o protótipo daquilo que o ser humano deve ser durante a restante parte do ano. Um mês é o mês de treino. É o mês que nós temos de tentar mudar a nós próprios, de nos aperfeiçoarmos, e temos os outros meses para pôr em prática. Ou seja, o mês de Ramadã é o mês que aprendemos a teoria, e os outros 11 meses, digamos, pomos em prática aquilo que nós aprendemos no mês de Ramadã. E o que é que isso quer dizer? É o mês que nós controlamos o nosso desejo. Então, temos 11 meses para controlar o nosso desejo. É o mês que comemos menos, é o mês que pecamos menos, é o mês que falamos coisas ruins em menor quantidade, é o mês que recordamos mais Allah subhanahu wa ta'ala, é o mês que recitamos mais Quran Karim. Então, o mês de preparação é o mês de Ramadã. As pessoas pensam que acabou o mês de Ramadã, então acabou tudo. E nós vemos que não temos a oportunidade de estar nos masjids, mas vemos, por exemplo, que no mês de Ramadã os masjids estão cheios. Os solá as filas estão cheias para fazer namaz. E acaba o mês de Ramadã, faz-se o Salatul Eid e pronto, desaparece. Parece que toda a gente desaparece. Mas o facto é que o mês de Ramadã é o protótipo, daquilo que a gente deve ser durante os outros 11 meses. Da mesma maneira que nós fazemos as 5 orações diárias, deveremos também fazer as 5 orações diárias. Da mesma maneira que temos tanta vontade de recitar o Coran, temos que recitar também o Coran nos outros 11 meses. Da mesma maneira que acordamos cedo para fazer seri e fazer tahajjud, devemos também fazer essa intenção de pelo menos segundas e quintas-feiras, que são sunnats do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acordar para fazer o seri, para jejuar e fazer também salat tahajjud para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquilo que o mês de Ramadã nos proporciona e que nos dá esta preparação é preparar-nos para os outros 11 meses do ano, até ao próximo Ramadã. E, portanto, utilizar este mês de Ramadã da melhor e da mais excelente forma possível. E é narrado por Imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, ele é que menciona isto, que os Sahaba Ikram, ridwanullahi alaihim ajma'in, tinham 2 fases. E a primeira fase era os primeiros 6 meses do ano,
E a segunda fase eram os outros 6 meses do ano. A primeira fase era quando os Sahaba Ikram deixavam o mês de Ramadã. Durante 6 meses, os Sahaba Ikram costumavam lamentar e a fazer dua que Allah subhanahu wa ta'ala aceitasse o seu ibadah no mês de Ramadã. Ou seja, começavam a ficar tristes que o mês de Ramadã deixou-nos. E os outros 6 meses, Sahaba Ikram, Ridwanullahi alayhim ajma'in, costumavam preparar-se para o mês de Ramadã. E hoje em dia, a única preparação que nós fazemos é a preparação de chamuças e riçóis. É a nossa preparação que nós fazemos para o mês de Ramadã. O que é que a gente vai fazer iftar? O que é que nós vamos comer? Temos que preparar que tipo de delícias, que tipo de doce, que tipo de fritos é que nós vamos poder consumir a quando do iftar. Infelizmente é isso. E quanto à preparação mental, já não existe. Até a preparação física. Sabem que o nosso profeta Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antes de começar o mês de Ramadã, ele jejuava. O mês de Shaban é um mês de jejum também. Então, ele já fazia essa preparação física. E a nossa preparação, aquilo que nós fazemos, infelizmente, é só aquilo que a gente vai comer. Não que tipo de ibadat é que a gente vai fazer. Então, aquilo que os Sahaba Ikram e os nossos ulama mencionaram e que eles nos ensinaram é fazer essa preparação mental também. Temos que nos preparar mentalmente para o mês de Ramadã. Infelizmente o mês de Ramadã já está a acabar. E muitos de nós não tivemos essa capacidade de preparar. Mas pelo menos aquilo que falta, dos dias que faltam do mês de Ramadã, vamos tentar aproveitar o melhor possível. E vamos tentar preparar para a restante parte do ano. Porque Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós sejamos assim. Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós sejamos assim, desta maneira. Ou seja, recordamos e jejuamos Allah subhanahu wa ta'ala durante o dia e façamos as nossas orações e recitamos o Corão durante a noite. E é mencionado num hadith sharif, num dos nobres ditos do nosso profeta Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e o hadith sharif é mencionado por Imam Ahmad bin Hanbal no seu Musnad, e é mencionado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, e o mafhum deste mesmo hadith é que o Alcorão e o jejum irão interceder lil abdi ila yawm al-qiyamah, ou como qala o Nabi sallallahu alaihi wasallam, القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, que o Alcorão e o jejum irão interceder para o ser no dia de Yawm al-Qiyamah. Ou seja, irão fazer shafa'a para aquele que recitou o Corão e Karim e para aquele que jejuou para Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é extremamente importante. E no Hadith Sharif também continua que essa pessoa que o fogo do Jahannam estava, digamos, e os outros hadiths podemos encaixar neste mesmo hadith, que o fogo de Jahannam tentará tocar o servo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas o Alcorão e o jejum irão criar uma barreira, irão prevenir o fogo de Jahannam de tocar nesse mesmo abd. E é mencionado que o Alcorão irá dizer que, ao Allah, essa pessoa costumava recitar-me durante a noite. Durante a noite, essa pessoa costumava recitar-me: permite-me eu interceder em prol desta pessoa. Então o jejum também irá dizer que, ao Allah, essa pessoa costumava jejuar, ou seja, abdicar dos prazeres mundanos, jejuar para ti, ao Allah, e eu sou esse jejum. Permite-me então eu criar uma barreira do fogo permite-me eu interceder ou ser o chafado para essa pessoa que está à beira de ser tocado pelo fogo de Jahannam. Ou seja, este é uma fumo do hadith, que o Alcorão e o jejum. E se formos a ver bem, o mês de Ramadã é o mês que nós temos mais ligação com o Alcorão e com o jejum também. Jejum durante o dia, que nós estamos a jejuar para Allah subhanahu wa ta'ala e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todo o nosso jejum. E o Alcorão também, que durante a noite, no Salat Tarawih, estabelecemos essa mesma ligação com o Corão e Karim. E muitos de nós temos essa oportunidade também de recitar tilawat, para além do Tarawih, fazer tilawat do Corão e Karim. Há pessoas que conseguem fazer 2, 3, 4 Corãs, há pessoas que não conseguem fazer tanto, conseguem fazer um, outras pessoas têm mais dificuldade em recitar, aquilo que for, aquilo que a pessoa conseguir recitar, a pessoa deve recitar, pelo menos que seja Surah Yasin, pelo menos há pessoas que têm muita dificuldade em recitar o Corão e Karim, tentem pelo menos recitar Surah Yasin e tentem praticar também a recitação do Corão e Karim, que cada vez que a pessoa recita mais o Corão e Karim, torna-se cada vez mais fácil. E para aqueles que têm mais dificuldade em recitar o Corão e Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, irá dar mais recompensa, irá dar mais thawab
pela vossa tentativa, pelo vosso esforço. E é mencionado no Hadith Sharif que a pessoa que tem dificuldade, é narrado por Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha, que a pessoa que tem dificuldade em recitar o Qur'an Karim, a pessoa recebe duplo sawab que Allah subhanahu wa ta'ala irá conceder a essa pessoa. Portanto, se a pessoa tem dificuldade, pelo menos aquilo que a pessoa conseguir, a pessoa deve tentar recitar partes do Qur'an Karim. Se a pessoa tiver mais capacidade, a pessoa recitar pelo menos um. Se tiver mais tempo, recitar mais. Tudo depende da capacidade de cada pessoa. Mas a pessoa deve tentar. Deve tentar recitar o Qur'an Karim. Porque o mês de Ramadã é também o mês do Qur'an Karim. E para além do mês de jejum, para além do mês que nós fazemos iftar, o mês que nós temos uma variedade de comidas e de fritos e de doces e outras coisas que consumimos, é também o mês de recordar Allah subhanahu wa ta'ala. É o mês de guardar o desejo. É o mês de recitar o Qur'an Karim. Tudo isto está incluído também no mês de Ramadã. E se existe alguém que nós poderemos culpar no dia de Yom al-Qiyamah, que nós não conseguimos atingir um certo patamar, não conseguimos atingir um certo sawab, será a única pessoa que nós iremos culpar, porque poderemos culpar, seremos nós. Porquê? Porque o Shaitan está aprisionado. Shaitan e o seu Shayatin e os seus seguidores estão aprisionados. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos essa oportunidade, que não existe interferência de Shaitan. Se Shaitan estivesse livre, a gente poderia dizer, Shaitan é que me fez, Shaitan é que me veio fazer o waswasa. É que nem isso. É que Shaitan e os Shayatins estão todos acorrentados, estão todos aprisionados. Então, a única pessoa que nós iremos culpar, que poderemos culpar no dia de Yom Kippur, quando vemos o relatório final daquilo que nós fizemos no mês de Ramadã, seremos nós. Porque não existe interferência secundária, e porque Allah retirou essa mesma interferência secundária. E se existe algo que as pessoas irão se arrepender, e acredito que e nós sabemos do Qur'an Karim e dos Hadith que no dia de Yom Kippur as pessoas vão se arrepender. As pessoas vão se arrepender. E será um arrependimento de diferentes níveis. Os que não são muçulmanos vão se arrepender. Tomara eu ter aceito de Islã, tomara eu ter voltado. Vou pedir ao Allah, deixa-me voltar para o mundo para fazer mais um sajdah, para aceitar o dia do Islã e por aí fora. Mas os crentes também vão se arrepender. Aqueles que são muçulmanos também vão se arrepender. De que forma é que se vão arrepender? Devido ao darajah, devido ao patamar que conseguiram obter na corte de Allah subhanahu wa ta'ala. Porquê? Porque onde ver o darajah das outras personalidades, haverá pessoas que irão ter darajah ainda melhor, darajah ainda maior. Porquê? Porque devido à sua dedicação ao prol do Deen Islã. Então as pessoas vão se arrepender quando virem aquele patamar, o patamar que as outras pessoas estão, que os awliya e os salihin estão, em que os piedosos e os imãs estão, as pessoas vão se arrepender. Tomara eu ter dedicado mais tempo no mês de Ramadã. Tomara eu naquele tempo ter feito os meus 5 salás. E apesar de Allah subhanahu wa ta'ala ter dado Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala irá dar Jannah. Mas mesmo no Jannah existe darajah, existem também patamares. Então quando as pessoas virem esses patamares, que o outro está tão acima de mim, e quando eles virem aquilo que o outro tem e eu não tenho, as pessoas vão se arrepender. Então, para não chegar a esse momento de nos estarmos arrependidos, inshallah, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite a nossa ibada e que Allah subhanahu wa ta'ala conceda paz e amana, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a oportunidade de entrar no Jannat, amin, thumma amin, mas que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê também que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê também essa capacidade de não nos tornarmos de não nos arrependermos ao ver os outros na situação de Jannah, porque é a situação de muita gente quando está no Jannah, ao ver as outras pessoas, as pessoas vão se arrepender, que tomara eu ter feito mais um namaz, tomara eu ter feito mais tilavat de Qur'an, tomara eu ter recitado mais uma vez o nome Mubarak do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tomara eu ter recitado mais Darud Sharif. Ou seja, as pessoas vão se arrepender. As pessoas vão se arrepender nesse sentido. Então, aquilo que devemos sempre manter em mente é utilizar o tempo no mês de Ramadã da melhor maneira possível. Porque este momento que está a passar do mês de Ramadã não volta atrás. Este 1 segundo que passou do mês de Ramadã não vai voltar atrás. E o arrependimento que poderá ocorrer no dia de Yom al-Qiyamah, e quando nós vemos o darajá das outras pessoas, irá tocar no nosso coração. Que, tomara eu ter feito mais no mês de Ramadã. Tomara eu ter feito mais boas ações. Obviamente isto não é somente para o mês de Ramadã, mas para os outros dias e para os outros meses também. Então,
nós não queremos esse tipo de arrependimento nos nossos corações. Então, vamos utilizar o tempo da melhor forma possível. E a melhor forma possível é através da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, através da recordação do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, salawat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, através da recitação do Quran Karim, através do tahajjud, ou seja, este tipo de ações, através do sadaqah também, dar caridade, também é uma excelente iniciativa, uma excelente ação que pode ser feita neste mês de Ramadã, entre as boas ações, a'malu salihah. Entre as boas ações, temos inúmeras boas ações que nós podemos fazer neste mês de Ramadã e que, inshallah, com boa intenção, irão ser recompensadas pela infinita misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E o mês de Ramadã, para terminar também, que existem muitos Awrad e Wazaif. Eu recordo que, assim, Awrad e Wazaif são mencionados pelos Awliya e os Salihin. Sim, eram práticas deles. Sim. Isso é verdade. Mas esses mesmos awliya, esses mesmos salihin que faziam esses mesmos awrad, e as pessoas perguntam sempre que na noite grande, e noite 27 de mês de Ramadã, e Shab Barat, e Laylatul Nisfi min Sha'ban, Al-Isra wal-Mi'raj, e Ashura, o que é que a gente deve recitar? Aquele wazifa, aquele nafl, aquele salah, aquele faz 2 rakats e perdoa todos os pecados. Ok, mas esse tipo de amal, esse tipo de ações eram feitos pelos awliya e salihin porque eles já tinham feito os seus faraid. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para eles fazerem, então eles fizeram e obedeceram Allah subhanahu wa ta'ala. E depois de fazer os faraid, então esses salihin fizeram os nawafil que são mencionados nos pansuras e nos livros de wazifas e por aí fora. Então, o que eu quero dizer é que antes de sequer nós entrarmos no caminho dos nawafil, de fazer nafl, de fazer aquele wazifa, a gente deve primeiro fazer o fard que estamos a dever a Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa não fez fard, a pessoa deve compensar a Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa deve fazer o seu namaz de fard que não fez, os dias que a pessoa não fez as orações obrigatórias, é isso que a pessoa deve fazer em primeiro lugar. E se a pessoa quer fazer um wazifa, ou seja, o wazifa através da sua língua, a pessoa primeiro tem que recitar o Quran Karim. E depois é que a pessoa faz o outro wazifa. Os outros wazifas, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, e por aí fora, que aquilo que vem nos hadith e pelos nossos ulama, e que os nossos ulama mencionaram. Mas primeiro que tudo, a pessoa tem que recitar o Quran Karim. Antigamente, os Sahaba Ikram e as gerações anteriores, eles faziam primeiro que tudo o quê? Salah e recitação do Quran Karim. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, é mencionado que ele deixava tudo até o seu dars e recitava o Quran Karim intensamente. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, acabava de acordo com... Existem diferentes narrações por dia de dois Quran Karim. Quer dizer, há muitas narrações também, mas isto para demonstrar o quê? Que a dedicação que eles tinham para o Quran Karim. E depois de termos alguma dedicação com o Quran Karim, é que poderemos entrar no caminho dos nawafil e dos awrad e os wazifas. Não há de ter muito valor nós entrarmos no caminho do wazifa e deixarmos o Quran Karim. O Quran Karim é o melhor wazifa. O Quran Karim é o melhor wird, a melhor coisa que nós poderemos molhar a nossa língua com é a recitação do Quran Karim. E da mesma maneira, os nawafil também. E as pessoas têm muita tendência para fazer os nawafil em noites que têm muita importância. As pessoas têm sempre essa tendência. Mas antes de fazer esse nawafil de 4 ou 5 ou 6 rakat, o que for, primeiro que tudo, as pessoas têm que tentar fazer namaz de fard sempre que possível. Tentem fazer o fard. Inshallah, irão saborear, irão sentir um excelente sabor. Saborear no sentido de satisfação em adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E inshallah, depois Allah subhanahu wa ta'ala, através da sua misericórdia, é que irá derramar a sua satisfação e as suas bênçãos e por aí fora. Mas primeiro que tudo, antes de entrarmos nos nawafil e nos wird, primeiro que tudo, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, cada coisa tem a sua prioridade. E a prioridade neste mês de Ramadã é tentar mudar a nós próprios, começar, se a pessoa não tem hábito de fazer fard, começar a fazer as 5 orações diárias. E se a pessoa não tem hábito de recitar algo, começar a recitar o Quran Karim neste mês de Ramadã. Façam esse tipo de intenção, caros irmãos e caras irmãs. Não há que ter vergonha. Se a pessoa não o fez no passado, e ainda existe tempo, a pessoa pode fazer isso, a pessoa deve fazer isso. Porque, no fundo, o Salah
e o Coran Karim são chaves para nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra coisa também que eu gostaria de mencionar tem a ver com a situação de pandemia. Ainda não amenizou um bocadinho, mas ainda não terminou. E por isso mesmo eu falo em relação ao Masjid al-Qadriya, que eu sou imam do Masjid al-Qadriya. Não haverá namaz de Eid em congregação, devido ao facto dos masajid ainda não estarem abertos ao público. Então as pessoas perguntam o que é que a gente pode fazer, se a gente pode fazer namaz em casa, o que é que a gente pode fazer, podemos fazer namaz de Eid em casa, e qual é a alternativa, qual é que é o substituto. Então a nossa posição, estou a falar a posição hanafita, que é a posição de Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, é que não existe substituto para o namaz de Eid. Ou seja, a pessoa perdeu o namaz de Eid, certo? Então não existe um substituto para o namaz de Eid. Então, e nesta situação de pandemia, será que é possível nós fazermos o namaz de Eid em casa? É assim, de acordo com os nossos ulama. E estou a falar para o mazhab de Imam Abu Hanifa. E repito, o mazhab de Imam Abu Hanifa. Não estou a falar dos outros mazhabs. De acordo com o mazhab de Imam Abu Hanifa, não é permissível fazer namaz de Eid em casa. Então, o que é que a gente deve fazer? Então, os nossos ulama mencionaram que a pessoa, se caso não tenha a oportunidade de participar no namaz de Eid, não haja condições para ser feito o namaz de Eid, então a pessoa deve fazer 4 rakats de Salah facultativo. Ou seja, Salat al-Duha. São 4 rakats que a pessoa deve fazer. Tudo o resto a pessoa pode fazer. Tirando isso, que é o namaz de Eid, que não é feito em casa, a pessoa pode fazer tudo o resto. Tudo o resto engloba o quê? Ghusl, vestir ahsan siyab, as melhores roupas, pôr itre, pôr surma, quer dizer, esse tipo de coisa, esse tipo de sunnah são aplicáveis, obviamente. Então, mesmo no dia de Eid, as pessoas que, inshallah, tiverem essa oportunidade, devem fazer isso, porque é dia de Eid, é o dia de celebração, é o dia de festa. Ou seja, pronto, este tipo de sunnahs não há qualquer tipo de problema. A pessoa deve fazer isso, a pessoa deve seguir as tradições do nosso profeta Huzur Aqdas sallallahu alaihi wasallam. E depois disso, devido a esta situação, obviamente é uma situação que continua, infelizmente, apesar de ter amenizado um bocadinho, então a pessoa faz os 4 rakats de Salah facultativo, que é narrado por Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que ele mencionou, isto vem no Musannaf de Imam Ibn Abi Shayba, e se não estou em erro também no Musannaf de Imam Abdul Razak, que Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mencionou sobre estes 4 rakats de Salah facultativo. Então devemos fazer esses 4 rakats, e obviamente que não é que nós estamos a fugir do Salatul Eid, não é por nossa vontade que nós não estamos a fazer Salatul Eid. Inshallah, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite estes 4 rakats de Nawafil, e inshallah Allah subhanahu wa ta'ala irá conceder. Inshallah, é meu yakin, é minha fé, que Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar todos os irmãos e irmãs que participem no dia de Eid, devido a esta situação de pandemia com restrições. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar como se a pessoa tivesse participado de maneira completa, como nos outros restantes anos. Se a pessoa fizer desta maneira, inshallah, porque a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala não tem nuqsan. Allah subhanahu wa ta'ala não dá pouco, podemos dizer assim. Não existe nuqsan quando Allah subhanahu wa ta'ala dá. Allah subhanahu wa ta'ala não tem graça limitada. Allah subhanahu wa ta'ala, quando dá, ele dá imenso. Então, inshallah, é minha fé, é meu yakin que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar, inshallah, na sua infinita misericórdia, irá dar bastante, irá recompensar bastante a todos aqueles que participarem dentro das possibilidades no dia de Eid. Isto foi somente, eu repito novamente, isto é somente para os seguidores do mazhab de Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Os outros mazhabs, Imam Ash-Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, eles terão que consultar os seus especialistas. De acordo com o Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, esta é a nossa posição, é isto que nós estamos a seguir, é a posição dos nossos ulama. Eu faço doar na corte de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, através desta noite ímpar, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda capacidade e habilidade de obter o máximo proveito do mês de Ramadã,
que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todo o nosso ibadat, todo o nosso jejum, o salat tarawih, a recitação do Corão e Karim, tudo aquilo que nós fizemos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita melhorar a nós próprios, ou seja, mudar a nós próprios, remover as más qualidades e incutir boas qualidades nos nossos corações, e que Allah subhanahu wa ta'ala alivie o sofrimento de todos os irmãos e irmãs muçulmanas por esse mundo fora, que nós falamos só dos nossos problemas, mas os nossos problemas são mínimos comparados com os problemas lá fora. Estamos a falar dos muçulmanos que estão a ser oprimidos na Palestina, na Síria, no Iémen e outros locais do mundo, em Burma, Myanmar. O zulmo não acabou. Na China, inclusive, na China, agora por causa do coronavírus, abafou-se um bocadinho, mas os muçulmanos estavam a ser oprimidos também na China. E estavam a ser encarcerados, estavam a ser aprisionados em campos de concentração. Ou seja, não é por causa do coronavírus que nós devemos deixar de mencionar os outros. Não, o zulmo não acabou. A opressão não acabou. Portanto, sempre que fizerem doar e recordarem Allah subhanahu wa ta'ala e recordarem dos vossos problemas, recordem-se também dos problemas dos outros. Façam doar para uma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, se fizermos doar uns para os outros, haverá muito menos desgraça. Esta é a minha fé, é o meu yaqeen. Que quanto mais doar nós fizermos na cor de Allah subhanahu wa ta'ala, uns para os outros, ajudarmos uns aos outros, não haverá tanta desgraça no mundo, inshallah, através com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, agora vamos fazer al-Fatiha para todos os marhumin, todos aqueles que já deixaram este mundo. Vou pedir então que recitem uma vez Suratul Fatiha e 3 vezes Qul Allahu Ahad, e vamos fazer dua para todos os muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, para todos os mazlumin, todos aqueles que estão a ser oprimidos, e também para o bem-estar de toda a humanidade também, em geral, que Allah subhanahu wa ta'ala também remova esta pandemia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم بلغ أوصل ما قرأنا من القرآن إلى سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وإلى سائر الصحابة والتابعين وإلى سائر أولياء والصالحين وإلى سائر أهل بيت الطاهرين وإلى جميع المرحومين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى جميع المظلومين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم يا غفور. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم أنزل بركتك علينا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من جميع الأمراض يا رب العالمين. اللهم أنزل بركتك على أهل البرتغال يا رب العالمين بوسيلة سيد الأنبياء والمرسلين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Eu gostaria de agradecer também a todos os irmãos e irmãs que têm apoiado também este live stream. Novamente eu agradeço, eu gosto de enumerar todos os irmãos aqui em Portugal também. Portugal, por razões óbvias, estamos aqui em Portugal.
Inglaterra, que Allah subhanahu wa ta'ala vos abençoe a todos, em França, no Brasil também, temos pessoas do Brasil que também estão a ver o nosso Facebook Live, na Islândia, Moçambique também, até na Índia e Alemanha também. A todos os irmãos e a todas as irmãs, que Allah subhanahu wa ta'ala vos abençoe a todos. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين.